Fala, liberto! Vida, propriedade, liberdade e muitos sites para você e sua família. Provavelmente você já escutou: o anarcocapitalismo é uma utopia, é impossível viver sem Estado. Mas será? E se eu trouxer aqui para você exemplos no passado, no presente e mostrar como o futuro gerará um incentivo para ter mais locais sem coerção, enquanto o Estado, como uma tecnologia ultrapassada, vai começar a diminuir de importância até chegar ao ponto de atrofiar e sumir, assim como toda tecnologia ultrapassada. Então, acompanhe o vídeo para descobrir como o anarcocapitalismo pode ser implementado ou ele realmente é uma utopia. E essa é a pergunta que sempre escutamos. Esse é o argumento. O anarcocapitalismo é uma utopia. E aí, até jogando aqui na IA, sim, o anarcocapitalismo é frequentemente considerado uma utopia por críticos e cientistas políticos. Então, comecei fazendo uma pergunta aberta para a IA. E aí, ao longo do desenvolvimento, eu trouxe aqui um tema que é muito importante, porque as pessoas elas confundem dois termos, anarquia e anomia. Então, anarcocapitalismo vem de anarquia. Então, o conceito anarquia que as pessoas, do geral, têm, ela tem uma ideia de ausência de normas. Só que, na verdade, esse termo se chama anomia. E a anarquia é frequentemente mal compreendido, né? Ela não é uma ausência de hierarquia, ela é uma ausência de uma hierarquia imposta, não é ausência de governança, é ausência de uma governança coercitiva, um tipo específico de governança. Esse artigo está bem legal, vou deixar na descrição. E agora eu vou trazer casos do passado. Várias tribos nômades e clãs, elas se organizavam de forma anárquica. Então elas decidiam e interagiam entre si e naturalmente ela colocavam lideranças. Ela botava a pessoa mais forte, a pessoa mais inteligente, a mais velha, a mais sábia. Então existiam vários critérios. Só que tem um problema. Para organizações pequenas, é fácil você ter essa organização voluntária. Porém, quanto mais você vai crescendo de tamanho, cada vez vai se tornando mais interessante você centralizar o poder, porque a informação nessa época era escassa. E você, com informação escassa, quando você tinha esse controle mais centralizado, você ganhava uma eficiência. E quem falou muito bem sobre isso foi um economista britânico chamado Ronald Coase, né? Esse aqui é o Ronald Coase, e sua teoria é a teoria do pulso de transação, onde ele mostra que quando você tem escassez de informação, você tende a dar uma preferência para a formação de estados e de empresas muito hierarquizadas, porque nesse ambiente de informações escassas, você centralizar a decisão, você aumenta a produtividade. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma empresa que ela tem que contratar um secretário e passar todo o treinamento para esse secretário. Então, no mundo onde a informação é escassa, ela vai ter que demitir esse funcionário, treinar esse outro funcionário que ela contratou, e ela vai perdendo esse intervalo de produtividade que ela vai ter por manter o funcionário anterior. Só que na situação que a gente vive hoje, você pode fazer um treinamento com IA, você pode acelerar esse processo de maturação desse empresário. Então você começa a reduzir a vantagem de você manter um funcionário que está produzindo mal, porque você vai ter um custo maior de contratar um outro e, através disso, ter a chance dele não performar bem. Então você aumenta a dinâmica. E isso acontece quando você aumenta a quantidade de informação disponível na sociedade. E esse não é um fenômeno só para empresas, mas para Estado também, né? Então,
o Ronald Coase ele trouxe aqui também que se os custos de transação forem zero, partes privadas conseguem negociar e alocar recursos de forma mais eficiente para resolver conflitos. E é o que a gente está acompanhando. Durante a evolução da tecnologia, a informação ela mudou bastante. Então, antes era fala, depois passou a ser carta, aí jornal, telefone, rádio, televisão e agora com o computador a gente tem internet, onde todo mundo consegue falar com todo mundo. Então, a informação ela está cada vez mais descentralizada e menos na mão de grupos específicos de poder que ganhavam por ter essa informação privilegiada. Hoje em dia, a informação não é mais privilegiada. O que é privilegiado é a capacidade de você entender a informação e montar um argumento em cima disso. E essa diminuição do custo de transação, né, vem aumentando com essas evoluções da comunicação. Só que isso levou a uma outra questão. No ambiente descentralizado, como confiar em outras pessoas? Porque imagina você construir um sistema onde a validação depende que terceiros não te passem a perna. Então, o Estado ele atuava como esse terceiro de confiança, esse ente que vai simplesmente administrar as interações que acontecem acima dele, das outras empresas, das outras pessoas, e no final das contas ela vai poder sempre ir no Estado e buscar lá resolver um conflito, uma externalidade ou qualquer problema que ela tenha. Só que isso foi resolvido com a blockchain, né? A blockchain, ela primeira delas foi a do Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem tanto a moeda quanto a tecnologia, que é a blockchain do Bitcoin e a moeda Bitcoin. Aqui o nosso foco vai ser falar da tecnologia da blockchain, né? Então, o Bitcoin como blockchain resolveu esse dilema. Como é que ele resolveu isso? Ele utilizou um protocolo chamado prova de trabalho. Essa prova de trabalho, ela nada mais é do que fazer os competidores trabalharem para fazer uma validação correta. Então, o custo que ele vai ter para trapacear a rede não compensa ele agir de má fé, porque ele vai estar gastando energia, ele vai estar usando força computacional. Então, foi assim que Satoshi resolver esse problema, gerando incentivos corretos. Então, para você tentar destruir a rede, você vai ganhar menos do que se você trabalhar para construir, para fazer a rede crescer. Então, dessa forma, ele resolveu esse problema. Tem esse vídeo bem interessante do Marco Batalha explicando como é que funciona esse sistema. Vou deixar também na descrição aqui. E aqui eu trouxe para vocês como funciona a blockchain, né? A blockchain nada mais é do que vários blocos enfileirados, onde esse aqui é o último bloco que foi reconhecido. E quanto mais você vai avançando nessa cadeia de blocos, mais antigo é o bloco. Então, todas as informações aqui elas estão imutáveis, elas estão registradas. E funciona exatamente, né, o Bitcoin como moeda. Então, imagina um sistema onde você está registrando todas as transações que acontecem sem poder ser fraudado, né? Porque o problema de você ter um ente central é que esse ente central pode se corromper. Já na blockchain, é um sistema onde está todo mundo trabalhando e o incentivo para se corromper é menor do que o incentivo para ajudar a validar a estrutura da rede. Então, o Bitcoin, essa estrutura de prova de trabalho, ela funciona perfeitamente para moeda, mas ela não funciona muito bem para ações, para outras informações que você tem que ter, basicamente, você não pode ter custo para validar a informação.
E foi aí que criaram um sistema chamado Proof of Stake, ou prova de quantidade, que é um sistema que funciona muito parecido com o sistema acionário. Então, quanto mais ações de uma empresa você tem, maior o seu poder de voto, né? Esse sistema ele já atua há bastante tempo e tem várias coisas que você pode fazer para melhorar e evitar que, por exemplo, uma pessoa mal intencionada com muito dinheiro destrua o projeto. Então, aqui é o funcionamento da prova de trabalho e a blockchain, né, tanto a do Bitcoin, que funciona com prova de trabalho, quanto as outras blockchains que funcionam a prova de quantidade, elas têm uma função muito parecida com o cartório. Então, lá você pode registrar as informações e essa informação ela não vai ser corrompida. Então, você tem uma informação que ela está sendo comprovada ao longo do tempo. Uma vez que entrou ali no bloco, não pode ser desfeita. Então, você consegue sempre validar essa informação. Também tirando o ente no meio do caminho, que era o cartório. Então, antes, o poder central, ele coordenava a moeda, ele coordenava os registros de informações e várias outras áreas. Então, essa questão do cartório, ela já está sendo evoluída através dos ativos do mundo real, ou RWA, Assets, né, o Real World Assets. Eles são bens físicos que estão sendo colocados dentro da blockchain. Então, registro de casa, registro de carro, um fundo imobiliário, né? Então você começa a vincular a participação sem depender do cartório para validar essa informação. Você tem a blockchain atuando como um cartório. E uma outra área que também tinha um ente central e essa está tendo evolução nesse aspecto é a questão das bolsas de valores. Então, as bolsas de valores, elas atuam hoje de uma maneira bem interessante, porque basicamente elas funcionam. A bolsa de valores é como se hoje fosse a blockchain, né? Um local onde valida as regras e dentro dela existem corretoras que são hoje em dia equivalente ao sistema de DeFi, que são corretoras sem um ente central, só o protocolo rolando na internet. E dentro dessa próxima etapa vem as empresas que listam o seu capital. Então você vai diminuindo o ponto de centralização e os locais onde essa corrupção do sistema podem acontecer. Os gestores da bolsa podem se corromper, os gestores da corretora podem se corromper. Um protocolo é muito mais difícil, porque são programações, são regras objetivas de funcionamento. Mas sim, pode ter um código malicioso, alguma coisa por trás. Mas aí é uma falha do código e não uma falha da pessoa, né? Necessariamente. E aí, como eu falei, estão sendo criadas essas corretoras descentralizadas, fazendo finanças descentralizadas. Empréstimos com contratos inteligentes que vão executar automaticamente, empresas lançando capital para arrecadar verba e pagar de acordo com o seu crescimento para as pessoas. Então, eu fiz uma pergunta um pouco mais complexa do que a do início. Então, a pergunta que fica: se o Estado era consequência direta do aumento de complexidade e benefícios de uma hierarquia em um ambiente de informação escassa, será mesmo que a tecnologia da blockchain e o aumento informacional que reduz o custo de transação, uma governança sem correção, é ainda uma governança com coerção, né? É ainda necessária? Aqui ficou errado, mas ele corrigiu. A redução do custo de transação via blockchain questiona diretamente a necessidade do Estado centralizado, mas a transição para uma governança totalmente sem coerção ainda esbarra em limites humanos, físicos, né? A tecnologia demora de entrar. E não só isso, um outro pilar muito importante que o Estado sempre dominou é a justiça. Como algo errado vai ser resolvido? E aqui a gente tem um sistema de câmeras arbitrais, né? Dentro do freguismo a gente criou a CAL, que é a Câmara Arbitral Libertária, e tem várias outras. E aí nisso a gente consegue tanto julgar
em situações no meio fiduciário, quanto também na blockchain. Na blockchain a gente não só consegue julgar, como também executar. E cada vez mais as interações elas vão caminhar nesse aspecto. Também tem uma outra empresa que trabalha nesse segmento, que é a PLS, a Private Law Society. A ideia deles é fazer toda uma justiça na blockchain, né? Então eles atuam só, né, na esfera da blockchain, que é a tendência, né, que a gente está acompanhando aqui, e na gringa a gente tem aqui a Kleros. A Kleros também funciona uma justiça na blockchain e é bem interessante. Ela tem evoluído bastante esse sistema, né? Várias pessoas têm usado a plataforma, o serviço de justiça deles, e eles estão fazendo todo um mecanismo de pagamento, distribuição e incentivos de resolução de disputas. Aqui eu trouxe, né, uma outra área, que é a questão da governança, né? As DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas, elas atuam ativamente, você podendo criar uma empresa, uma instituição, qualquer forma de governança, de controle e de decisão e personalizar suas regras, até mesmo colocando elas para serem autoexecutáveis. E aí, com isso, você vai tirando as regras arbitrárias que podem acontecer e você não concordar com uma determinada alteração. A base da tecnologia e trazendo para vocês que essa questão já está acontecendo em vários pontos. E um local específico, ela juntou bastante disso, que é a cidade de Próspera. Ela funciona com um modelo de governança privada, utilizando DAOs. Ela usa sistema de arbitragem para a resolução de conflitos e tem bastante coisa acontecendo nesse quesito. Então, a Próspera já é a primeira formação de uma cidade privada. Ela difere do Estado, né, que os termos eles são estritamente voluntários, então não é coercitivo. Então, vem cá, se aconteceu no passado, se está acontecendo aqui agora no presente, como o anarcocapitalismo é uma utopia, então? Então, talvez o que você está dizendo que é uma utopia é um espantalho do anarcocapitalismo. Seria um local sem hierarquia e sem regras, que não é verdade. Não é a proposta do anarcocapitalismo como a gente viu no início. Anarquia e anomia são coisas diferentes. Anomia é a ausência de regras, e de fato, a ausência de regras é uma utopia. O ser humano não conseguiria existir em sociedade com a ausência de regras. E até mesmo de hierarquias. Hierarquias são naturais. E a questão é que a anarquia, ela pode sim ter hierarquia e ela pode sim ter governos, governança. Só que essa governança, ela tem que ser voluntária, como no caso de Próspera. Além de Próspera, a gente tem várias outras cidades. Eu pedi aqui para o Google dar uma listagem das empresas que já fazem isso. E aqui tem a CityDAO, a CityDAO, perdão, o inglês baianês tomou conta, a Cabindao, a Praxis e vários outros lugares. E aqui no Brasil, a gente está executando através do fragismo.org, né, uma instituição que a gente já está funcionando há mais de 5 anos, e com os pilares de vida, propriedade e liberdade, não entrando em nada metafísico ou moral, apenas a propriedade como sendo a base de toda a organização, a base fundamental de toda a organização do projeto. E aí nisso, a gente lançou a. Tem uma matéria aqui da LiveConce, tem uma matéria aqui da Livecoin, onde ela mostra, né, falando sobre o Mosteiro Fraguista, que é um local onde a gente já comprou a terra, a gente já está iniciando a construção e a gente vai colocar a primeira organização brasileira administrada por uma DAO territorial. E aqui tem um vídeo que a gente explica um pouquinho da ideia, né, fala o que, que acontece. Ali eu mais novo, cabelo todo bagunçado, né, e essa é a ideia que a gente quer construir. Um local que seja isento de coerção e administrado por uma DAO, né? Então, com incentivos corretos, com hierarquia, para também evitar um takeover financeiro
Então tem muita coisa que a gente fez dentro do freguismo e aconselho, se você quer mudança, se você quer fazer alguma coisa, se você quer viver sem coerção na sua vida, recomendo entrar no site freguismo.org e ajudar nessa construção de um mundo sem coerção. E se alguém aí agora falar que o anarcocapitalismo é utopia, manda esse vídeo para ele, que nunca mais ele vai ter argumentos para falar contra vida, propriedade, liberdade e muitos sites do teu bolso. Bem-vindos ao Ancapistão.